Neste vídeo, vamos mergulhar em uma jornada de libertação espiritual e clareza mental que promete desatar os nós que prendem a sua alma a expectativas humanas e sistemas de controle. Se você já se sentiu um estranho no ninho, dentro de ambientes que deveriam ser de paz, o que vamos revelar aqui trará o alívio imediato de entender que sua inquietação não é rebeldia, mas sim um chamado para a essência. Ao assistir este conteúdo até o final, você vai descobrir como transformar a dor da rejeição religiosa em uma autoridade espiritual inabalável, recebendo a confirmação que faltava para você caminhar com Deus de forma autêntica, livre de máscaras e do peso de tradições que só servem para abafar a voz do Espírito Santo em sua vida. Você já parou para pensar por que, mesmo em meio a multidões e rituais sagrados, uma sensação de vazio ou de não pertencimento insiste em cutucar o seu peito? E por que parece que quanto mais você busca a profundidade, mais a superfície do sistema religioso tenta te puxar para baixo, com regras que parecem não ter vida e nem propósito real? Essa inquietação que você sente não é um defeito de fabricação, e muito menos uma rebeldia sem causa, mas sim o despertar de algo que o sistema simplesmente não consegue rotular ou conter em suas caixas organizadas de comportamento. Imagine por um momento a figura de um rio que precisa correr para o mar, mas encontra no caminho represas construídas por mãos humanas que tentam ditar a velocidade e a direção de suas águas. É exatamente assim que muitos escolhidos se sentem dentro de estruturas engessadas, que priorizam a manutenção da instituição antes do cuidado genuíno com a alma humana. Será que o que você chama de solidão espiritual não seria, na verdade, uma separação estratégica feita pelo próprio Deus para proteger a sua audição da poluição sonora dos dogmas humanos que se acumularam com o tempo? Note que ao longo de toda a história bíblica, as pessoas que realmente moveram o coração do Pai raramente foram as que estavam sentadas nos lugares de honra das sinagogas ou templos, mas sim aquelas que, no deserto ou no anonimato, aprenderam a reconhecer a voz mansa e delicada em meio ao barulho ensurdecedor do legalismo e da aparência. O sistema religioso, por sua própria natureza organizacional, busca a previsibilidade e o controle absoluto, mas o Espírito sopra onde quer, e é nesse sopro livre que os escolhidos encontram sua verdadeira morada, mesmo que isso signifique não ter onde reclinar a cabeça dentro de denominações que se tornaram mais clubes sociais do que centros de cura. Você já sentiu que suas perguntas incomodavam mais do que suas respostas ajudavam a comunidade? Já percebeu como a sua sinceridade muitas vezes é lida como arrogância ou soberba por aqueles que vivem de máscaras e conveniências sociais? Isso acontece porque a luz da verdade expõe as sombras da manipulação, e quem vive de aparências sente um desconforto profundo diante de quem decidiu viver de rosto limpo perante o Senhor, sem precisar de títulos ou cargos para se sentir amado. É fundamental entender que o sistema, muitas vezes, usa o santo nome de Deus para validar vontades puramente humanas, criando um ambiente sufocante onde a obediência cega ao líder substitui a fidelidade inegociável à palavra. E é nesse cenário que o escolhido se torna um estrangeiro em sua própria casa espiritual, sentindo o peso de um julgamento que não vem do céu, mas dos homens. Pense no exemplo de Davi. Ele não estava no banquete de gala com seus irmãos quando o profeta Samuel chegou com o óleo da unção. Ele estava no campo, no sol escaldante, cuidando de ovelhas e sendo esquecido por sua própria família biológica. Por que Deus escolheria justamente aquele que estava fora do sistema de privilégios da casa de Jessé? Porque Deus não unge o que os homens aprovam. Deus unge o coração que foi forjado na solitude e na obediência silenciosa.
Se você se sente esquecido hoje, enquanto outros celebram nos palcos religiosos, saiba que é lá, no seu anonimato e na sua dor, que Deus está preparando a unção que vai derrubar os gigantes da sua geração. Você já se sentiu como se estivesse sendo preparado para algo que ninguém ao seu redor consegue sequer imaginar ou entender? Olhe para a vida de José do Egito. Ele recebeu um sonho diretamente do trono, mas quando compartilhou essa visão com aqueles que deveriam apoiá-lo, ele foi jogado em um poço profundo e vendido como escravo. Muitas vezes, o sistema religioso é o primeiro poço que o escolhido enfrenta, pois aqueles que deveriam ser seus irmãos na fé se tornam seus maiores perseguidores, porque o seu brilho e o seu sonho incomodam a mediocridade instalada neles. Será que a perseguição que você sofre hoje no seu ambiente de culto não é apenas o reflexo do temor que o sistema tem da liberdade que você carrega em Cristo? Entenda que a religiosidade vazia tem um pavor mortal de quem tem intimidade real, pois a intimidade não pode ser controlada por decretos, por estatutos ou por ameaças de exclusão. Considere também o profeta Elias. Ele estava sozinho no Monte Carmelo, desafiando centenas de profetas que tinham o apoio estatal e religioso da época. E Elias não tinha uma grande congregação. Ele não tinha recursos humanos, ele tinha apenas a verdade e a presença de Deus. Muitas vezes, ser um escolhido significa ser a voz que clama sozinha no deserto, enquanto a maioria prefere o conforto e a segurança dos palácios da conveniência e da mentira organizada. Você está disposto a ser essa voz, mesmo que isso signifique caminhar por um tempo sem a companhia de amigos que você considerava pilares? A verdade nua e crua é que o sistema religioso busca seguidores submissos, mas Deus busca adoradores apaixonados. Seguidores seguem homens e suas agendas, mas adoradores seguem a presença para onde quer que ela vá. E quando você decide seguir a presença, automaticamente, você começa a caminhar na contramão de tudo o que é artificial e fabricado para gerar emoções baratas. Quantas vezes você já se pegou tentando se moldar a um figurino espiritual que não servia em você apenas para não ser criticado, para depois perceber que a aceitação dos homens custava caro demais para a sua saúde mental e sua paz interior? Lembre-se de que Jesus foi o maior exemplo de alguém que amava as pessoas profundamente, mas confrontava o sistema religioso de frente, curando no sábado, comendo com os excluídos e derrubando as mesas de quem transformava a fé em comércio. Jesus não veio para fundar uma nova burocracia. Ele veio para estabelecer um reino de justiça que o sistema da época chamou de loucura e rebeldia. Se estão chamando você de difícil ou de ovelha negra, apenas porque você busca a essência das Escrituras e não aceita migalhas de manipulação, saiba que você está caminhando nos passos do Mestre. O sistema sempre tentará rotular o que ele não pode domesticar ou converter em lucro político. Você já notou como certas lideranças ficam extremamente nervosas quando você começa a estudar a Bíblia por conta própria e a fazer perguntas teológicas que eles não conseguem responder com clichês? Isso acontece porque o conhecimento da verdade liberta o cativo e um povo liberto não aceita ser conduzido por cabrestos doutrinários. Os escolhidos são aqueles que têm uma fome insaciável e uma sede de justiça, que não são saciadas com entretenimento de palco, luzes coloridas ou sermões motivacionais que ignoram o arrependimento e a cruz. Deus está levantando uma geração que não aceita mais o pão da religiosidade mofado, mas que clama pelo maná fresco que desce diretamente do céu em orações secretas. Você sente essa fome aumentando a cada dia que passa? Sente que as músicas que antes te faziam chorar agora parecem apenas ruído se não houver uma entrega sincera por trás delas?
Isso é o Espírito Santo te chamando para as águas mais profundas, longe das margens seguras e rasas do tradicionalismo. Olhe para a trajetória do profeta Jeremias. Ele foi ridicularizado e chamado de profeta da desgraça, porque via o sistema do templo funcionando a todo vapor, com sacrifícios e rituais, mas sabia que o coração do povo e dos líderes estava a quilômetros de distância de Deus. Jeremias sofreu o isolamento. Foi jogado em uma cisterna cheia de lama e foi abandonado por seus pares. Ser escolhido dói, porque você recebe a capacidade de enxergar o que a maioria prefere ignorar por conveniência. Você enxerga a hipocrisia por trás dos grandes eventos e a ganância por trás das campanhas de arrecadação que usam o medo como combustível. Mas essa dor do discernimento é necessária para que você não se torne parte da engrenagem que esmaga os pequenos. Deus permite que você sinta esse desconforto para que você nunca se sinta em casa em um lugar que não honra a presença dele acima de tudo. É fundamental entender que o conteúdo deste vídeo é o seu primeiro passo para parar de pedir desculpas por ser quem Deus te chamou para ser. Comece a caminhar com a cabeça erguida, sabendo que sua identidade foi assinada com sangue no Calvário e não depende de um carimbo humano ou de um cargo eclesiástico. Esta mensagem é um convite urgente para que você solte o peso de carregar as expectativas de quem nunca sangrou por você e se permita ser conduzido pelo bom pastor para pastos verdejantes que o sistema religioso nem sequer sabe que existem. Se este conteúdo está batendo forte no seu coração e você sente que finalmente alguém deu voz àquilo que você gritava no seu silêncio, não esqueça de deixar o seu like agora mesmo, pois o seu like é a ferramenta que o algoritmo usa para levar essa libertação para milhares de outras almas que estão presas no legalismo neste exato momento. Inscrever-se neste canal não é apenas um número, é um ato de aliança com um remanescente que decidiu buscar a face de Deus sem os véus da religiosidade. Eu preciso saber o que está passando pela sua cabeça agora. Então faça uma pausa e comente aqui embaixo a frase: eu pertenço a Deus e não ao sistema, para que eu possa ver quem são os escolhidos que estão despertando nesta hora. Entenda que muitas pessoas pensam que sair do sistema é o mesmo que abandonar a fé, mas para muitos de nós, sair do sistema foi o único jeito de finalmente encontrar a Deus face a face. João Batista não estava nos palácios de Herodes, nem nas escolas teológicas de Jerusalém. Ele estava no deserto, comendo o que a natureza dava e pregando o arrependimento. E era para o deserto que as pessoas sinceras iam, porque lá havia vida e não apenas repetição de ritos. Às vezes, o seu deserto atual, essa sua fase de incompreensão e de afastamento de certas rodas, é o lugar onde Deus está montando um banquete de revelações para você. Não tenha medo da solidão que a verdade traz. Tenha medo da multidão que a mentira sustenta. Você já percebeu como os sistemas religiosos amam exercer controle sobre a vida privada dos fiéis? Eles criam manuais de etiqueta espiritual para tudo, desde a roupa até o tom de voz. Mas a Bíblia é clara ao dizer que, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Se o lugar onde você frequenta gera mais ansiedade do que paz e mais culpa do que perdão, será que o Espírito do Senhor é realmente o convidado de honra ali? Reflita sobre isso com honestidade. Deus não te chamou para ser um autômato ou um número em uma planilha de crescimento institucional. Ele te chamou para ser filho e filha, com acesso direto ao Santo dos Santos através do véu rasgado. A verdadeira religião, segundo as Escrituras, é cuidar dos necessitados e manter-se puro da corrupção deste mundo, e não construir impérios de concreto baseados no suor e no medo dos outros. Quantos talentos estão enterrados hoje porque o sistema não permite que ninguém brilhe mais do que a liderança principal?
Se você sente que seu dom está sendo sufocado, saiba que o seu ministério não está confinado a um prédio. Ele acontece na sua mesa de jantar, no seu escritório, na sua conversa de calçada. Deus quer te usar como um agente de transformação no mundo real, enquanto o sistema quer te manter ocupado com atividades internas que muitas vezes não geram nenhum fruto eterno. É por isso que os escolhidos são vistos como perigosos. Eles são guiados por uma bússola interna chamada Espírito Santo, que não aceita suborno e não se curva a ídolos de barro. Veja o que aconteceu com Estevão. Ele era um homem simples, mas cheio de graça e poder, e sua sabedoria incomodava tanto os religiosos da época que eles precisaram matá-lo para tentar calar a sua mensagem. O sistema prefere o silêncio do túmulo à voz do profeta que convoca ao arrependimento. Se você está sendo apedrejado com calúnias ou exclusão social por causa da sua busca pela verdade, alegre-se, pois assim fizeram com todos os que vieram antes de você. Deus nunca desampara o justo, que prefere a sua aprovação à salva de palmas dos homens. Você está disposto a pagar o preço de ser livre? Porque o preço de ser um escravo da religião é a perda gradual da sua sensibilidade espiritual. A caminhada do escolhido é marcada por noites de vigília e lágrimas no secreto. Mas é nessas lágrimas que Deus escreve as maiores vitórias. Perceba que quem mais te critica hoje são aqueles que secretamente invejam a sua coragem de romper com o que é falso. A sua liberdade é um espelho que reflete as grades deles. Não guarde rancor, pois eles são apenas vítimas de um sistema que lhes prometeu o céu, mas lhes deu apenas um fardo insuportável. Você, porém, recebeu um fardo que é leve e um jugo que é suave. À medida que avançamos, entenda que ser escolhido não te faz melhor do que ninguém, mas te dá uma responsabilidade maior de ser luz. Não use sua liberdade como desculpa para o pecado, mas como uma oportunidade para servir a Deus com integridade absoluta. O sistema religioso muitas vezes foca no pecado exterior, mas ignora o orgulho e a falta de amor no interior. Deus, por outro lado, começa a limpeza de dentro para fora. Você está permitindo que Deus limpe os porões da sua alma, ou está mais preocupado em manter a fachada limpa para os vizinhos de banco? Esta é a pergunta que separa os religiosos dos escolhidos. Os escolhidos choram por seus próprios erros antes de apontar os erros dos outros. Eles buscam a santidade porque amam ao Senhor e não porque têm medo do julgamento dos líderes. À medida que este vídeo caminha para o seu encerramento, sinto que uma força nova está sendo injetada no seu espírito. Aquela sensação de que você estava ficando louco por pensar assim está desaparecendo e dando lugar a uma convicção de ferro. Você está no caminho certo, o caminho estreito que conduz à vida abundante. Não permita que as vozes da tradição te distraiam do sussurro do Criador. Continue mergulhando na palavra, ore sem cessar e entenda que a sua validação vem do trono da graça. Você é propriedade exclusiva do Rei dos Reis e Ele cuida de cada detalhe da sua trajetória. Se você chegou até este ponto final, você provou que é um buscador sério e que sua alma tem sede do que é real. Por isso, peço que você não saia daqui sem deixar o seu like e sem compartilhar este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão sofrendo com o peso da religiosidade. Seja você o instrumento de libertação na vida delas. Inscreva-se para fortalecer este canal de verdade e ative o sino de notificações para receber nossos próximos roteiros de despertar. Agora, eu quero que você preste atenção no vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Clique nele e continue sua jornada, pois ele foi preparado para ser o próximo passo lógico nessa sua nova caminhada de liberdade. Fique firme, não olhe para trás e saiba que o Senhor dos Exércitos está à sua frente, abrindo caminhos onde o sistema disse que havia apenas muros. Que a graça e a verdade de Jesus Cristo inundem seu ser agora e para sempre. Amém.